4 em campo. O jogo vai começar. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Muito boa noite a você, amigo ouvinte da Rádio CBN, que a partir de agora acompanha o 4 em Campo. Você que acompanha o nosso programa pelas mais diversas plataformas digitais, pelo nosso podcast, pelo seu agregador preferido. Seja bem-vindo. Hoje, dia 21 de setembro. Escalação: Rafael Marques. Tudo bem, Rafa? Boa noite. Boa noite, Carlos Eduardo Éboli e aos amigos conectados com a gente no Quarantine in the Field. Rafael Prates. Tudo bem, Prates? Boa noite. Tudo bem, Éboli? Boa noite, ouvintes da CBN. E Gabriel Dudziak. Fala, Dudes. Boa noite. Olá, Éboli. Boa noite. Ramon Lemes, por favor. Primeiro tempo. Terça-feira, noite de jogão, é Libertadores da América, é o primeiro jogo que define uma das vagas para a decisão da Libertadores da América. Palmeiras e Atlético Mineiro, só isso. Palmeiras e Atlético Mineiro, equipes que também estão como protagonistas do Campeonato Brasileiro. O Galo é o líder, o Palmeiras é o segundo colocado. Que confronto que a gente vai ter logo mais no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro, com cobertura completa aqui do Futebol Globo CBN. E hoje teremos, assim que sair as escalações, como a gente já fez outra vez, né? Assim que as escalações forem definidas e divulgadas pelos treinadores, a gente faz o nosso cara a cara. Vamos fazer o cara a cara de Palmeiras e Atlético Mineiro, mas vamos fazer com as escalações certinhas, né? Com as escalações que de fato estarão representando as equipes em campo. Mas acho que independentemente das escalações, dá para a gente já começar a discutir nossas expectativas, né? A respeito dessa grande partida, deste grande confronto. Começo com você, Prates. Qual é a tua expectativa para esse Palmeiras e Atlético Mineiro? O que você está imaginando ali no tabuleiro? Movimentação tática dos dois treinadores, de um lado o Abel Ferreira, do outro o Cuca. O Atlético Mineiro que tem potência no ataque, força na defesa. Palmeiras, que já teve até mais força na defesa, mas tem um time muito bem aplicado, muito bem dirigido pelo Abel Ferreira. E aí, Prates? Eu espero um confronto muito parelho, Éboli, e me parece que passa muito pelas estratégias de Abel Ferreira e Cuca, o caminho que a gente vai conhecer para um finalista da Libertadores que vai ser conhecido a partir de hoje. Porque o Abel Ferreira, nesses jogos de mata-mata do Palmeiras, né, e talvez os jogos que mais chamem a atenção dessa passagem dele como técnico do Palmeiras, os jogos tenham sido contra o River Plate em Avejaneda, no 3-0 da semifinal da Libertadores passada, e contra o São Paulo, no 3-0 dessa atual Libertadores. O Abel Ferreira, nesses jogos, ele fez algumas mudanças de jogadores, até de sistema do time. Essas mudanças deram um resultado muito bom para o Palmeiras. Né? Então, assim, causa curiosidade como o técnico do Palmeiras está encarando esse jogo de hoje no Allianz Parque, porque o Abel também vai viver com o Palmeiras agora uma situação inédita. Palmeiras, geralmente no mata-mata, com o Abel Ferreira, sempre decidiu em casa. Hoje vai abrir a semifinal em casa, para decidir fora, para decidir no Mineirão. Né? E a gente viu que, por exemplo, o Cuca, recentemente, quando jogou uma final de Libertadores como técnico do Santos contra o Abel Ferreira, como técnico do Palmeiras, Cuca não foi feliz naquele jogo, o jogo não foi bom, mas o Palmeiras foi o campeão. Né? E o Cuca, até naquela final, teve um ato ali de semi-amadorismo, querendo esconder a bola para o jogo terminar rapidamente, o jogo demorou mais, nesse demorar mais, tomou o gol que deu o título ao Palmeiras. Então, acho que passa muito pela estratégia, Éboli. Eu espero um confronto muito equilibrado, confronto que eu acho que vai ser muito estudado. Dificilmente vai ser resolvido hoje assim com alguém abrindo grande vantagem de 2 ou 3 gols. Se isso acontecer, eu vou ficar surpreso no Allianz Parque. O momento do Atlético é melhor, mas acho que por ser um jogo de mata-mata, um confronto muito específico de outra competição, isso iguala um pouco as coisas. Isso para mim aumenta a chance do Palmeiras hoje, talvez, de tentar vencer o Atlético em São Paulo. O Rafael Prates vai estar ao lado do Gabriel Dudziak comentando essa partida junto com o Oscar Ulisses, com o Leonardo Dai, com o Bruno Faria, com o Roberto Lioy. Então, Dudziak, também quero ouvi-lo. Suas primeiras impressões desse grande confronto de hoje à noite. Eu acho que os pontos levantados pelo Rafael Prates são muito válidos. Eu
tenho também essa curiosidade para saber qual é a estratégia do Abel Ferreira com o primeiro jogo em casa. O Palmeiras, inclusive, não tem uma decisão de mata-mata de Libertadores fora de casa desde 2009. Naquele ano, ganhou o primeiro mata-mata contra o Sport, nos pênaltis, mas o segundo mata-mata a ser decidido fora de casa foi com empate contra o Nacional do Uruguai, e o Nacional marcou o gol em São Paulo e o Palmeiras não marcou o gol fora e acabou sendo eliminado. O Abel Ferreira normalmente faz primeiros jogos muito consistentes e traz para casa só para decidir. Agora é algo diferente. Ele tem o primeiro jogo em casa e o segundo fora. E aí tem que ver se isso muda alguma coisa, porque tomar um gol hoje é ruim, é bem ruim. O gol fora é critério de desempate e o Atlético Mineiro tem uma defesa muito boa. Tá com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro hoje. É Libertadores, é diferente, mas os jogadores são os mesmos e a competência é a mesma. Então tomar um gol do Atlético hoje pode definir o confronto, porque significa, talvez, né, dependendo de quantos o Palmeiras fizer, fazer 2, 3 fora de casa. Isso é muito difícil. Então não sei se de repente hoje haverá uma postura bastante conservadora por parte do treinador do Palmeiras, que inclusive deu algumas declarações no fim de semana, jogando o favoritismo, né, para o Atlético, dizendo que é um time muito melhor do que o Palmeiras e que o Palmeiras vai fazer o que dá. Não é totalmente verdade, acho até que a gente pode atribuir um favoritismo ao Atlético, mas não são times tão diferentes assim no que se refere à qualidade. A ver qual é a estratégia, e a partir da estratégia a gente vai ver o que os times conseguem. Eu estou achando que o Palmeiras não vai querer muito a bola hoje não. Talvez deixe até o Atlético um pouco mais com a bola, e aí tem que ver se o Cuca vai querer aproveitar essa oportunidade ou se também deixa para o segundo jogo. Rafa Marques, também quero ouvir sua primeira análise. Então, estou ouvindo aqui claro, atentamente o que o Dudzek e o Prat disseram e fiquei tentando pensar aqui, comparando o momento com os cenários nos quais os técnicos já estiveram envolvidos em outros momentos. É que a linha de corte com o Cuca ela é mais longa, né? A gente tem que voltar a 2013 e lembrar de um Atlético Mineiro que era muito eficiente, não jogava futebol muito vistoso, mas era extremamente veloz. Tinha Ronaldinho Gaúcho, né? Querendo ou não, uma referência técnica que sempre era preocupante nas bolas paradas, sempre faziam que os adversários se deslocassem com 2 marcadores para tentar tirar espaço dele, mas no geral era uma equipe que se notabilizava por saber sofrer, se defendia muito bem e aí tinha o contra-ataque, tinha eficiência no ataque e ganhou Libertadores assim. Bom, esse Atlético atual é muito diferente daquele em DNA e em qualidade. O elenco atual é melhor do que aquele. E é um elenco que até agora, pelo menos eu não vi todos os jogos do Atlético, mas vi os principais, eu não vi o time ter como estratégia não ter a bola. Eu vi o time, em alguns jogos, não conseguir jogar. Os adversários marcando melhor, tirando espaço, os confrontos com o Fluminense na Copa do Brasil mostraram em alguns momentos dos jogos essa dificuldade, mas o Atlético não ser um time que queira jogar, apesar do Cuca ter lá as suas características e a gente lembrar do trabalho feito no Santos, eu acho que o Atlético vai querer jogar os 2 jogos. Eu não consigo imaginar algo diferente. Posso estar redondamente enganado. Agora, tenho a sensação de que nenhum dos dois vai querer se expor. Então, eu tenho uma teoria muito própria, já falei sobre isso outras vezes aqui no 4 em Campo. É clássico em jogo decisivo de Libertadores, com jogos em ida e volta, normalmente o primeiro jogo não é muito aberto. Normalmente é um jogo mais estudado, normalmente caminha para 0-0, 1-1, alguém vencendo por 1-0 e tal. Me parece uma coisa meio que recorrente. Então pode ser essa a tendência para o jogo de hoje. Agora, eu não consigo desconsiderar o fator Abel Ferreira em competições de mata-mata. Com o elenco do Palmeiras mais ou menos semelhante ao atual, com poucas mudanças, ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Ah, mas sem jogar um futebol vistoso, compatível com a qualidade do elenco. Sim, verdade, mas colocou os troféus na galeria. Que em última análise, a gente pode achar isso bacana ou não achar bacana, mas é só a sua opinião. Mas em último caso, em última análise, é o que importa para o torcedor e é o que importa para quem trabalha no futebol. No Brasil, o que se contempla é a vitória. Então, eu consigo dizer, pelo que eu vi desse Palmeiras com o Abel, componentes que jogam a favor de competições de mata-mata. Então, por exemplo, contra o São Paulo isso ficou muito claro na etapa anterior, e eu acho que hoje, o jogo sendo em casa, não vai fazer o Palmeiras
tomar a iniciativa, mas vai fazer o Palmeiras entender os momentos do jogo em que, de repente, pode lançar a mão de um pouco mais de qualidade e construir lances para vencer o jogo. A gente vai ter as escalações daqui a pouco, né? Mas assim, pelo que está sendo dito... Mas, então eu vou fazer a pergunta agora aqui. Eu quero saber até que ponto você já consegue interpretar as cabeças de Cuca e Abel Ferreira. Não o que vocês acham o correto, o que vocês acham que deverá estar em campo, do meio para frente, né? Que a grande discussão acaba sendo do meio para frente, formação ofensiva do Atlético, formação ofensiva do Palmeiras. O Abel Ferreira tem todos os jogadores à disposição, não há desfalques do Palmeiras. O Atlético tem um desfalque importante, o Savarino. E aí fica que não vem jogando. Está com problema muscular. Então, fica aquela dúvida. Será que para o jogo de hoje vai com Diego Costa e Hulk desde o início, como fez contra o Sport? E o Palmeiras, qual vai ser a formação do meio para frente? Vamos tentar antecipar aqui o que daqui a pouco vai sair de maneira oficial. Já que você deu a deixa, Rafa, vai lá. O que você acha que o Abel vai colocar em campo e o que o Cuca vai colocar em campo? Felipe Melo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Luiz Adriano e Rony. A experiência. Vai para a experiência, vai para a competitividade, vai para a formação mais cascuda, que era a formação do time, principalmente no meio-campo, quando ganhou os campeonatos que eu acabei de citar, salvo engano. E o Atlético Mineiro. Acho que vai ainda com Vargas de início e o Diego Costa como arma para o segundo tempo. Aí vai com o quê? Nath Fernandes, Zaratio? Nath Fernandes, Zaratio, Jair e Alain. Mas aí eu acho que Jair e Alain não parece haver muita dúvida. Eu acho que o ideal seria ter no meio campo um Johan. Muito mais qualidade para essa saída do que o Jair. Mas, tudo bem. É o jeito como o Cuca encontrou a formação do meio campo. Mas aí, para mim, não tem dúvidas em relação ao que se passa na cabeça dele, não. Você, Dudziak, o que você imagina? Mais ou menos o que o Rafa falou. Acho que não vai ter Diego Costa e Hulk desde o início, não. E o Palmeiras já está mais ou menos esse desenho aí que o Rafa comentou há pouco também. Então é Rafael Veiga, você fala Rafael Veiga, Dudu, Rony, Luiz Adriano... Felipe Melo, Zé Rafael. Tira o Rony aí. E Veiga. Não, com o Rony. Para mim, sem o Rony. Para você sem o Rony. Para você sem o Rony, coloca quem? E ele vai colocar quem? Wesley. Então? Wesley. Então há uma diferença aí. Então, para o Dudziak, o Abel Ferreira vai começar com Wesley. Para o Rafa Marques, vai começar com o Rony. E você, Prats? Eu também imagino, assim como o Rafael, o Atlético possivelmente sem o Diego Costa para começar. E aí o meio-campo com Jair, Alan, o Zarate um pouco mais pela direita, como o Cuca tem utilizado, né? Sem o Savarino. Ele não é um ponta, mas ele é um meio-campista pela direita e com liberdade para jogar pelo meio. Ele tem jogado muito bem. Nacho, Vargas e Hulk. E o Palmeiras para mim é um mistério, viu, Éboli? Porque é aquela história do que a gente faria e do que o treinador talvez vai fazer. Né? Porque a gente tem de, eu acho que procurar entender como o Abel Ferreira está tratando esse primeiro jogo no Allianz Parque. Então, o que você acha que o Abel vai fazer? O que você acha que o Abel vai fazer? Acho possível um time mais experiente, um pouco mais pesado, menos dinâmico, mas mais experiente. Aí, chance para o Felipe Melo, chance para o Zé Rafael, e acho que o Luiz Adriano começa. Acho que o Luiz Adriano, pelo que jogou sábado em Chapecó, e pela concorrência que não aproveitou as chances, casos de Rony, Daverson, William, tá mais para o Luiz Adriano começar. Imagino que o time do Palmeiras poderá ser esse daqui a pouco. Maravilha, daqui a pouquinho nós teremos as confirmações, então, oficiais, né, do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Esse jogo, esse confronto vale vaga na decisão da Libertadores da América. Amanhã é o início do outro confronto entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. E o campeão da Libertadores joga o quê? Joga o Mundial, que não vai ser mais no Japão. Não vai ser mais no Japão. O Japão desistiu, abriu mão do Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial, aquele que é Você sabe por quê, né? Aquele que é o tradicional, que não é aquele pensado lá para a China, aquele nem sei quando é que vai ser, né? Aquele Você sabe por que o Japão abriu mão, né? Você sabe por quê? Covid. Porque o Japão não, pela Covid não. Evidente, porque o Japão não quer fazer uma competição em que não tenha garantia de produto local sem poder comercializar ingressos para torcedores. O negócio não valia a pena na avaliação da Federação Japonesa. Então, já o prefeito do Rio de Janeiro acha um negócio bacana para o Rio de Janeiro.
e pretende entrar nessa briga para assumir, então, o Campeonato Mundial de Clubes no final deste ano. Isso foi divulgado hoje, de maneira oficial, pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele, numa live realizada em redes sociais, disse o seguinte, abro aspas, nós estamos trabalhando para isso. É um desejo do Rio, já que o Japão cancelou a final lá. Seria super interessante trazer para o Rio. Estou conversando com a CBF, com outros dirigentes, para ver o que conseguimos fazer. Tem umas conexões, uns contatos com a FIFA. Não é simples, parece que há uma predileção para se fazer essa final na Ásia. Deve ter algo com os patrocinadores privados, eu não sou especialista no assunto. Mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Aí, os flamenguistas estão crentes que estou fazendo isso por eles, na sua mania de achar que estão em todas as finais de Mundial de Clubes. Se o Eduardo Paes não fosse político, seria político, né? Não teria outra coisa para fazer na vida que não fosse ser político. Estou torcendo para estar, mas não sei se vai. O Eduardo Paes está fazendo, então, esse movimento para levar o Mundial de Clubes para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vem num processo de vacinação avançada, né? Com boa vacinação, inclusive a adesão dessa vacinação agora para adolescentes. A expectativa, isso foi divulgado já pela Prefeitura e pela Secretaria de Saúde, a expectativa é que em novembro já haja restrição zero no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O que vocês pensam a respeito dessa possibilidade do Rio receber o Mundial de Clubes, né? Que é aquele Mundial que tem as fases preliminares com as equipes dos continentes menos tradicionais e os campeões da América do Sul e da Europa entrando na semifinal, e o que normalmente acontece, esse cruzamento acontece na decisão, com alguns anos, logicamente, de exceção, inclusive com brasileiros perdendo nas semifinais. E aí, Dudu, o que você acha dessa ideia aí do Rio de Janeiro? Que o prefeito anda muito preocupado com o futebol e pouco preocupado em cuidar das pessoas do Rio. Tem muita coisa sobre futebol no plano de governo aí do prefeito do Rio e pouca coisa sobre pessoas que não estão no futebol. Rafa? Deixa eu só registrar a participação do nosso ouvinte Pedro Nascimento. Os governantes brasileiros sempre agindo com irresponsabilidade. É a minha opinião. Prates. Mas é isso aí. O que a gente tem sentido já há algum tempo, né, Eboli? Nessa forçação, nessa corda que cada um estica para um lado, é que muitos políticos brasileiros ficam muito preocupados com a repercussão dos atos que eles vão sancionar, da postura que eles vão tomar. Porque muitas vezes eles vão decidir ou eles vão informar, obviamente, alguma situação, e a repercussão não é muito positiva, e aí não é apenas a base aliada, qualquer tipo de base começa a pressioná-lo, começa a criticá-lo, e muitas vezes ele não segura a onda. Porque tem uns aí que eu vou te contar, eles parecem meio valentes, mas eles são valentes até alguém soltar. Não me solta. Sabe aquela história que você vai brigar com alguém? Aí você começa assim, me solta que eu vou pegar. Aí você solta o cidadão, agora me segura. Então, assim, é o que falou os companheiros aí. Né? Muita preocupação com o futebol, muita preocupação com a visibilidade, a repercussão que o futebol traz, muita preocupação em agradar, às vezes, uma torcida maior que a outra, às vezes um clube que está em uma evidência maior que outro, e menos preocupação com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar dos cidadãos, que é realmente o que vale, o que é mais importante, se comparado, obviamente, a um jogo de futebol. Essa é uma questão também que envolve a parte comercial, né? O Eduardo Paes, inclusive, falou isso hoje, deu esse entendimento, que mesmo deve haver uma tendência de segurar essa competição no continente asiático, e a FIFA tem que tomar uma decisão, até porque esse campeonato mundial ele vai acontecer em dezembro, né? Então, é pouco tempo aí até a realização desse evento. Agora, eu vejo também com uma certa coerência, né? Quer dizer, a partir do momento que o Rio de Janeiro bota com o planejamento terminar com as restrições em novembro, devido à vacinação avançada na cidade do Rio de Janeiro,
é um raciocínio que envolve Coerente uma certa, é. uma Coerente, certa não, coerência. você pode discutir tudo Mais menos ou coerência. Não, coerente com o modelo. Com o modelo Não, é mas coerente. Você pode discordar dos parâmetros. Uma coisa é gente da própria cidade circulando, gente do próprio país. Outra é você chamar um monte de gente de outros países para chegar aqui. Eu acho que é um pouco diferente. Aí você tocou no ponto importante do Isaac. A minha discussão passa a ser a seguinte: tendo como parâmetro que nós vivenciamos há poucos dias no episódio eliminatórias da Copa do Mundo para Qatar 2022, eliminatórias sul-americanas, será que a gente não estaria trazendo essa competição para cá, abrindo a possibilidade ou a brecha para que o europeu não se sinta confortável para vir jogar o campeonato aqui? Isso pode acontecer, né? Se havia, ou se nós não temos o respaldo da legalidade desportiva para isso. Mas, recentemente, o problema envolvendo as eliminatórias sul-americanas foi com relação a jogadores que atuam na Premier League. Não custa lembrar que o campeão europeu é um clube inglês, é o Chelsea. Então, ele tem vaga assegurada nesse Mundial. E aí, se o Chelsea disser, não, eu no Brasil não vou. Ah, então vem o vice, é o Manchester City. Não, no Brasil também não vou. E aí, como é que fica? Eu estou apenas fazendo aqui uma conjectura desportiva, porque isso é possível. Isso pode acontecer, caso se marque um Mundial para cá. Esse é um cenário que vai mudar até dezembro, só que a decisão tem que ser tomada antes, né? Essa que é a questão, é você fazer a futurologia. Por exemplo, os Estados Unidos já pretendem aí, a partir de novembro, aceitar a entrada de brasileiros sem a necessidade de quarentena de 14 dias em outro país. E muitos fazem a quarentena no México. Então esse é um cenário que a tendência é de evolução até dezembro e de mais evolução, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro. Mas tem esse ponto abordado pelo Dudziak, que é uma competição internacional, que envolve certamente a presença de muitos turistas, principalmente turistas aqui na América do Sul, porque eu não acredito de... Europeu não viaja para ver Mundial. Europeu não viaja para ver Mundial. Né? Então é um movimento de turistas que envolve muito o continente, né? Onde está sendo realizado aquele evento. 8h23. Vamos fazer a nossa primeira parada, nosso primeiro intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais aqui no 4 em Campo. Muito bem, de volta aqui com o 4 em Campo, com o Rafael Marques, com o Rafael Prates, com o Gabriel Dudziak. A qualquer momento a gente pode ter aí a confirmação das escalações de Palmeiras e Atlético Mineiro, e aí teremos aqui também as participações do Leonardo Dai e do Bruno Faria. O Bruno vai trazer a escalação do Atlético Mineiro e o Léo Dai vai trazer as informações, a escalação do Palmeiras. Tenho aqui o Wilson Oliveira, nosso ouvinte. Se o Mundial for para o Rio de Janeiro e algum time brasileiro for campeão, será questionada a sua validade, igual questionaram o Mundial do Corinthians? Ele pergunta. Alguém quer responder essa? Quem foi que questionou o Mundial do Corinthians? Não sei. Quem foi? Torcedores do Palmeiras, do São Paulo e do FIFA. Santos. Não. O Se Mundial... foram os torcedores do Palmeiras, do São Paulo e do Santos, eu entendo que eles acham que o Corinthians não é campeão do mundo de 2000. Mas fora isso, ninguém pode questionar. Talvez os vascaínos, porque perderam a final. É óbvio que é uma brincadeira. Mas não tem sentido. O campeonato foi organizado. Você pode discutir quais foram os critérios usados para poder escolher aqueles 8 times que disputaram o Mundial. Essa foi a principal crítica. Fora né, isso, na o Corinthians é campeão do mundo de 2000. Sim, claro. O campeonato chancelado pela FIFA. Aquele modelo foi praticado em 2000, depois não se repetiu, mas foi um modelo chancelado pela FIFA, né? E esse modelo é diferente, tá? O modelo que vai ser aplicado no final do ano é um modelo que a gente vem acompanhando já há alguns anos, né? Então é apenas uma mudança de sede, não é uma mudança de modelo, nem um campeonato mundial extra, porque naquele ano houve o Mundial no início do ano, que foi o conquistado pelo Corinthians, e no final do ano também houve o confronto lá entre continentes, fechando o ano no Japão. Então, mas ambas as competições, e esse torneio do Corinthians, o título mundial, foi chancelado pela FIFA, né? E quando eu falei de coerência até da Prefeitura do Rio, em tentar entrar na parada aí, ou mostrar essa ideia, ou intenção, desejo de ter o Campeonato Mundial, eu falei em coerência, é porque o Rio de Janeiro fala de Réveillon, o Rio de Janeiro fala de Carnaval, e dois eventos que estão ali a todo vapor em termos de organização. Então, porque no calendário do Rio, da cidade do Rio, no calendário, a previsão é de dezembro free, dezembro sem restrição, com liberdade total
para fazer as festas populares, e nesse caso, Réveillon e Carnaval, eu garanto que atraem muito mais estrangeiros que o Campeonato Mundial de Clubes, inclusive os europeus, que brotam aqui no Brasil para participar do Réveillon do Rio e para participar do Carnaval no Rio de Janeiro também. Então, é essa linha de coerência que eu quis falar a respeito do prefeito Eduardo Paes. 8h30, vamos fazer nosso intervalo de jogo. Vem aí o repórter CBN no segundo tempo, muito mais, não sai daí. Intervalo. Segundo tempo. Muito bem, segundo tempo de jogo. Aqui no 4 em Campo temos as escalações de Palmeiras e Atlético Mineiro. Deixa eu começar com o mandante então. Leonardo Dai, seja bem-vindo. Boa noite. Está escalado e... Agora sim, boa noite, Éboli. Boa noite a todos. Palmeiras escalado e com duas novidades importantes para esse jogo de hoje. Vamos lá, o Palmeiras terá o Everton no gol, a linha de defesa com o Marcos Rocha, o Luan e o Gustavo Gomes, os zagueiros, e o Joaquim Piquerez no lateral esquerdo. Até aí nenhuma novidade. Agora no meio de campo, Felipe Melo joga. Felipe Melo titular com Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu. E a dupla de atacantes será Rony e Luiz Adriano com Wesley no banco de reservas. Então vamos lá. Temos o Felipe Melo voltando a ser titular num jogo importante. Felipe foi titular contra a Chapecoense no fim de semana, mas antes disso, o último jogo realmente grande que o Felipe Melo começou foi nas oitavas de final contra a Universidade Católica no Allianz Parque. De lá pra cá não tinha jogado mais nas grandes partidas desde o início. Hoje joga no meio de campo ou um terceiro zagueiro ali, dependendo do momento e do contexto do jogo. E além disso, repito, Rony e Luiz Adriano juntos, com uma dupla de ataque com o Wesley no banco de reservas. A última vez que o Abel tinha feito isso, Rony e Luiz Adriano juntos ali, formando dupla de atacantes, foi na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo a derrota por 1-0 no Maracanã. O pessoal vai lembrar, o Palmeiras jogou muito com essa formação na primeira fase da Libertadores, no Campeonato Paulista, funcionou bastante em alguns jogos, mas depois o Abel abandonou essa ideia. Hoje, no jogo mais importante do ano, voltam a jogar Rony e Luiz Adriano sem que um deles seja um ponta. Duas referências no ataque nessa escalação do Palmeiras, que volta a jogar, repito, com Rony e Luiz Adriano juntos na formação ofensiva. Ébori. Maravilha, então os Rafas acertaram a presença do Rony, do Dzé que apostava no Wesley, deu Rony no time titular. Temos também a escalação aqui do Atlético Mineiro, Bruno Faria. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Tudo bem, Éboli? Boa noite para você, abraço para todos os companheiros aí do 4 em Campo. O Galo também já está confirmado, o time de melhor campanha na atual edição da Copa Libertadores da América está confirmado com 3 novidades no time titular. Já era esperado, na verdade, o Nátio Fernandes retorna ao time titular, ele que foi poupado no duelo contra o Sport no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Jair e o Mariano são as novidades. Mas o torcedor atleticano se perguntava, e o Guilherme Arana? Ele teve um trauma no joelho direito no duelo contra o Leão no último fim de semana. E aí ficava aquela dúvida, será que ele vai jogar ou não? Está confirmado no time titular, ontem que ele treinou separado dos demais companheiros, mas sim, vai para o jogo lateral esquerdo Guilherme Arana e vai completar 200 jogos como profissional. Novidade também será a estreia do atacante Diego Costa. Foi contratado com aquele caminhão de dinheiro e ele vai fazer a sua estreia na Taça Libertadores. Então vamos para a escalação do Atlético. Everson no gol, Mariano na lateral direita, Guilherme Arana na lateral esquerda. Na zaga, Nathan Silva e Júnior Alonso. Meio de campo, o Alan e o Jair, junto com o Zaratio e o Nátio Fernandes. Um pouco mais à frente, Hulk e Diego Costa. Este o Galo para a grande decisão, primeiro duelo pela semifinal da Copa Libertadores. Éboli. Obrigado, Bruno. Eu acho que essa ninguém acertou. Ninguém apostou aqui no Diego Costa desde o início, hein? Hulk e Diego Costa, dupla de ataque do Atlético Mineiro. Então vocês estão conhecendo mais ou menos aí as cabeças de Abel Ferreira e Cuca. Já que temos aqui as Que bom pra eles isso, hein, Éboli? Pra eles é uma ótima notícia isso. Né? Vamos aproveitar então que temos então as escalações. Vamos fazer logo cara a cara então.
de Palmeiras e Atlético Mineiro. É o cara a cara deste primeiro jogo de uma decisão. É uma decisão, sim, porque vale vaga na grande decisão, na finalíssima Libertadores da América. Vamos lá, então. Goleiros, o Everton ou Everson? Quem começa? Olha aí, você não falaram e tua vinheta. Eu tava esperando. Sem a vinheta eu não entro. Sem a vinheta eu não vou. vou. Isso aí é meu legado. Eu faço 19 anos de casa em novembro e quando eu for embora, vão lembrar, esse cara trouxe isso. Vamos fazer então o seguinte, para evitar o deixa que eu deixa, vamos estabelecer a ordem do Dudziak, Prats e Rafa Marques, beleza? Vamos lá então. Okay. O Everton ou Everson? O Everton. O Everton. O Everton. O Everton. Unanimidade. O Everton, 1-0 Palmeiras. Marcos Rocha ou Mariano? Marcos Rocha. Mariano. Marcos Rocha. Marcos Rocha, 2-0 para o Palmeiras. Luan ou Nathan Silva? Luan. Nathan Silva. Nathan Silva. Nathan Silva, 2-1. Vamos lá, agora é eu sempre falo, é Piquerez, né? Piquerez. Não, você pulou o quarto zagueiro, logo mais difícil. Desculpa. Gomes ou Alonso? Perdão. Gomes ou Alonso? Gomes. Com dor no coração, Gomes. Falou tanto e deu unanimidade. Vamos lá. Mas tem que votar. Tá bom, vai. Piquerez ou Arana? Arana. Passa, né? Passa. Arana. Pelo amor de Deus. Tá na disputa. Seleção brasileira, amigo. Seleção brasileira. Deixa o cara tem que ser disputar. convocado pelo título e jogar. O outro é uruguaia. Sim, mas o Arana é mais jogador. Também acho. Então pronto, temos o argumento. Seleção os dois são. Como é que tá aqui? Calma aí. 3-1, 3-2, né? Por enquanto 3-2 para o Palmeiras. Felipe Melo ou Jair? Jair, volante do Galo. Jair. O Felipe não tá jogando, né, Jair? Jair. 3-3. Zé Rafael ou Alan? Alan. Virou o Galo. Olha o Galo aí. 4-3. Rony ou Zaratio? Zaratio. Hoje, Zaratio. Então agora 5-3 pro Galo. Veiga ou Nacho? Veiga. Com dor no coração, Veiga. Sempre dá unanimidade com dor no coração. 5-4, deu Veiga. Dudu ou Hulk? Hulk. Isso aqui eu anotei antes, hein? Já anotei antes. Luiz Adriano ou Diego Costa? Luiz. Diego Costa. Olha, é uma disputa difícil essa, por várias questões, né? Inclusive de jogabilidade. Jogabilidade, essa tá muito difícil, há um tempo que eu não via. Luiz Adriano, vamos lá. Sem muita convicção. Luiz Adriano. Então, no campo, nós temos um 6-5, né? O que mostra um grande equilíbrio, de fato, né? De qualidade desses dois elencos. 6-5 para o Atlético Mineiro. Quero saber se o técnico vai empatar ou vai aumentar a vantagem para o Galo. Abel Ferreira ou Cuca? Abel. Para pontos corridos, Cuca. Para hoje, Abel Ferreira. Me convenceu, Prates, mas vou votar no Cuca. Tá bom. Mesmo assim, deu 6-6. Muito equilíbrio, então. Não. Deu 7-5 para o Atlético Mineiro. Ah, não, o Abel ganhou, né? 6-6. O Abel. Você foi voto único no Cuca. Sim, é verdade. Dá peso 3 pro seu voto? Não. Se fosse jogo do Brasileiro, eu votaria no Cuca. Você entendeu como que é a situação aqui? Aqui tem um critério absolutamente técnico, né, Éboli? Bem definido, se fosse do brasileiro, claro. Exatamente, meu voto seria no Cuca. Claro, mas negócio de jogo específico, aí o jogo começa a ficar complicado, aí eu vou na Abel Ferreira. Você é sempre cristalino e muito didático, Pratos. Então, é perfeito. Né? 6-6. Então, é o equilíbrio entre Atlético e Palmeiras, Palmeiras e Atlético. O adversário, né, vai sair do outro lado entre
Flamengo e Barcelona de Guayaquil. E Davi Luiz está relacionado para o jogo. Davi Luiz pode fazer a sua estreia amanhã contra o Barcelona de Guayaquil. Pode fazer a dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Foi contratado para isso, imagino eu, né? Para ser a dupla titular com o Rodrigo Caio. Mas fica a pergunta, seria o melhor momento de promover a estreia deste jogador? Olhando ali a questão da falta de ritmo de jogo, ele vinha treinando, está muito bem fisicamente, treinando por conta própria, inclusive, já no Brasil, aguardando por uma definição sobre o futuro dele. Mas será que esse é o momento mais adequado, hein, Rafa? Não. E eu vou dizer por que eu acho que não. O Flamengo não vai precisar do Davi Luiz para poder se classificar para a final da Libertadores, no meu conceito. Pode ser até que a dinâmica dos dois jogos me mostre um cenário contrário. Mas eu acho que o Flamengo consegue chegar à decisão, não com facilidade. O Barcelona não é um time carne assada, que você vai lá e vai meter 3-4. Não acho. Pode acontecer, mas não acho que vai ser fácil para o Flamengo. Mas acho que o Flamengo se classifica no jogo da volta lá em Guayaquil. E não vai precisar do Davi Luiz para isso. Colocar o Davi Luiz num jogo como esse, amanhã, de início, é flertar demais com a probabilidade de insucesso que pertence à liturgia do futebol. O Flamengo não ganha nada escalando o Davi Luiz amanhã. Nada. O Flamengo pode ganhar o jogo perfeitamente sem ele. Se o Davi Luiz fosse um atacante, o Flamengo tivesse carente de gols e ele tivesse condições de jogo e entrasse, era uma coisa. Se o Davi Luiz fosse um meia e o Flamengo tivesse carente de criatividade, aí bota o Davi Luiz porque ele vai melhorar a criatividade, ok. O Flamengo não tem a defesa incrível, mas sem um zagueiro à altura até então para fazer parceria com o Rodrigo Caio, ainda assim o Flamengo vem alcançando os seus objetivos com alguma sobra, com alguma gordura. 2 goleadas em cada uma das etapas da Libertadores contra Defensa e Olímpia. O Flamengo está muito estruturado para ser finalista da competição. Mas então, o que tira o sono agora é a ausência do Arrascaeta. Isso tira o sono. Isso tira o sono. E aí vem a discussão. Eu acho que o mais adequado seria botar o Diego de volta ao time, se ele tiver condições de jogo, e avançar um pouco mais o Andréas Pereira para poder fazer a armação junto com o Everton Ribeiro. E não botar o Vitinho. É minha opinião. Agora, lá atrás, colocar o Davi Luiz é algo desnecessário. O futebol me ensinou, Éboli, Prates do Dzak, a sempre que houver alguma questão nova surgindo, a gente praticar aquela perguntinha, pra quê? Né? Então, pratiquem a pergunta pra quê, ouvintes do 4 em Campo, em especial os rubro-negros. Pra que escalar o Davi Luiz amanhã? Não vejo razão para isso. O Flamengo não precisa dele para se classificar. E outra, é só o primeiro jogo, e se por acaso ele não conseguir performar bem e for responsável por um gol, alguma coisa, o mundo vai desabar logo no primeiro dia. Concordam ou não, Rafa Prates do Dziak? Eu concordo. Eu não vejo essa necessidade toda também não. Acho que os argumentos do Rafael são argumentos interessantes que me parecem que têm total ligação com o que a gente talvez projete amanhã nesse jogo do Flamengo contra o Barcelona. Falei do Arrascaeta, né? O Arrascaeta não vai para o jogo amanhã, não tem condição. O Flamengo está preparando o Arrascaeta e o Felipe Luiz para o jogo da volta em Guayaquil, também com presença de público. Aliás, dá uma atualizada, inclusive, nessa questão do público amanhã. Conmebol, já nas fases anteriores, né? Conmebol liberou para as competições dela o público, deixando a cargo de cada sede, né, e das autoridades lá que regulam cada sede. E como a gente já falou já há muito tempo, tem a liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Flamengo vai com capacidade de 50% do Maracanã. Ingressos colocados à venda 29 mil, a carga total de 35 mil, mas tem a questão dos convidados, gratuidades, cortesias e tudo mais, né? Então são 29 mil comercializados. Hoje uma novidade, a Prefeitura do Rio liberou a presença de menores de 15 anos. Até então não havia essa liberação. Os menores de 15 anos estão liberados, desde que, logicamente, acompanhados, né, pelos seus responsáveis, lá, com todos os comprovantes e com teste também negativo, né, vão ter que fazer todo o procedimento que qualquer um que compra ingresso. Então, 21 mil ingressos foram vendidos, esse foi o número divulgado até o início da noite de hoje, esse número deve estar maior, e a tendência de lotação, né, de toda a carga ser comercializada até o momento do jogo às 9h30 de amanhã no Maracanã.
protocolo é aquele que a gente vem falando já há um tempo, desde que começou essa coisa da volta do público, né? Tem que apresentar documento, identificação plena de quem compra, vai ter que usar a pulseirinha para não poder passar o ingresso para ninguém, a pulseirinha só pode tirar só ao final da partida, aquela pulseira que se você rasgar não consegue colocar de novo. Apresentar o teste também negativo, e o Flamengo tem 41 clínicas de exames credenciadas, disponibilizadas para realizar os exames. Os exames já estão sendo realizados para quem tem o ingresso, já para quem tem todos os comprovantes, inclusive carteira de vacinação em dia. Ingresso mais barato, para o público geral, o ingresso mais barato fica ali em R$220, o mais barato. O mais caro já pula para R$1.700, aí é o setor mais luxuoso do Maracanã. Perdão, R$1.200. R$1.200 é o Maracanã mais. E tem meia entrada e os planos lá de sócio-torcedor com seus respectivos descontos. Antes do nosso intervalo, vou fazer aquele convite, né? Aquele convite porque está chegando a hora, dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro, 30 anos da CBN, e você deve mandar a sua mensagem contando a sua história, a sua relação com a Rádio CBN. Faça como o Gomes. Minha história com a CBN. A minha história com a CBN começa desde que eu tinha meus 11 anos de idade, logo que ela foi criada. Sempre gostava de ler jornais. Meu pai trabalhava à noite, Fiscopan, e toda vez ele chegava de manhã em casa com jornais. Eu lia bastante, veio a CBN, comecei a ouvir bastante notícias. Nós tínhamos um radinho só de pilha em casa e era uma briga, porque 8 irmãos, então tinha que revezar o tempo de cada um colocar aquilo que quisesse ouvir. Eles colocavam as músicas deles, cada um no seu estilo, e eu colocava, na minha vez, colocava a CBN. Aí, faça como o Gomes, mande o seu áudio de até 1 minuto sobre a sua relação com a CBN para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da rádio, o DDD de São Paulo, 11 96602 2355. 11 96602 2355. Mais uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. 4 em campo. Prorrogação. Prorrogação aqui no 4 em campo. Acabei passando a versão final, né, do cara a cara. O Everton no gol, Marcos Rocha, Nathan Silva, Gomes, Arana, Jair, Alan, Zaratio, Veiga, Hulk e Luiz Adriano. O técnico Abel Ferreira. Esta foi a versão final do nosso cara a cara. O Daniel Alves teve hoje a sua rescisão publicada no BID, né? Então tá livre para assinar com outro clube. Mas que clube vai ser esse? Até dia 24 tem que definir. Qual é o melhor destino, analisando os brasileiros? A gente já ouviu aí proposta do Fluminense, proposta do Flamengo. Pode ser que tenha interesse aí. Será que tem interesse do Atlético? Interesse do Palmeiras? Não sei. Mas qual seria o melhor destino desses que estão sendo divulgados aqui no futebol brasileiro para Daniel Alves? E aí, Prates? O clube que não tratá-lo como o rei da cocada preta. Tem algum desses aí que vai fazer isso? Não. Então complicou. Então não fica aqui. Não tem lugar pra ele aqui. Fica onde então? Fica onde? Fala pra mim. Eu acho que o Atlético Paranaense, porque seria mais fácil para ele poder reinar. E vou dizer uma coisa, ele vai fazer de tudo para poder fechar com algum clube, porque ele sabe que ele tem que estar em atividade para jogar a Copa do Mundo, que é o sonho dele ano que vem. Na lateral, tem que jogar na lateral. Direita, lógico, sim. Onde ele chegar tem que jogar na lateral. O Tite já disse isso para ele, isso não é achismo não, isso é informação. O Tite já disse, você é o meu lateral na Copa do Mundo, depende muito mais de você do que de mim. Então ele quer ser campeão do mundo, esse título ele não tem pela seleção brasileira, então ele vai fazer o que tiver ao alcance dele para não ficar inativo. Analisando as necessidades das equipes, qual é o melhor destino para Daniel Alves do Dziak? Não, pula fora. Vai contratar outro jogador aí. Não traz esse não, traz outro. Eita, tá bem servido. Daniel Alves tá em alta, hein? Tá querido, hein, Daniel Alves?
Nossa, Dani Alves. Até dia 24, tá? Por que dia 24? 24 é o limite para inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Então, até dia 24 tem que definir se de fato o destino dele for um time brasileiro. Ponto final no programa de hoje. Rafael Prats, do Dziak, bom jogo, ótima transmissão. Obrigado, Rafa, também. Valeu. 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 Tchau. 4 em campo. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli.